Alô, você que está aqui ligado no YouTube Esporte da Band, está no ar o Band Placar com oferecimento BandBet aqui no programa. Se você não conhece, fique sabendo que a gente traz muita informação e análise sobre os jogos do dia, também com as melhores oportunidades do mercado para você que quer fazer a sua fezinha na BandBet. E claro que vale, a gente começa com um jogaço adiado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, o Botafogo vai encarar o Mirassol. E esse Mirassol faz uma campanha espetacular, time treinado pelo ótimo Rafael Guanais, que é um estudioso do futebol. O Mirassol venceu o Grêmio na última rodada em Porto Alegre por 1-0 e já chegou a 38 pontos, fechando o G4 do Campeonato Brasileiro, ou seja, está em quarto lugar atrás dos gigantes Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, pela ordem. Então é um time que pode ganhar sim do Botafogo às 7h30 da noite. Partida válida, como eu disse, pelo Campeonato Brasileiro. Quando a gente analisa esse time do Mirassol, a gente tem de falar aqui sobre os jogadores muito conhecidos do grande público, né? Mas que estão mais em final de carreira. Vou citar 3 especificamente: o ótimo goleiro Walter, ex-Corinthians e Cuiabá, o Reinaldo, lateral esquerdo, que jogou no São Paulo, jogou também no Grêmio, o popular Kingraldo, e mais à frente o meio-campista Gabriel, ex-jogador de Bahia e Flamengo. O Mirassol tem apenas uma derrota, olha só, no futebol brasileiro, desde o início de maio. Foi justamente para o Flamengo no Maracanã por 2-1, o Flamengo que é o líder do campeonato, e tomou um sufoco danado no final da partida em pleno Mário Filho. Ou seja, esse time do Mirassol não tem medo de ninguém e acho até que é favorito para esse jogo contra o Botafogo, embora a partida seja disputada no Newton Santos, o popular Engenhão, no Rio de Janeiro. Olhando agora sob a ótica do técnico Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti, filho do Carlo Ancelotti, a gente vê uma equipe muito pressionada. Afinal de contas, ele tem material para fazer muito mais do que a equipe vem desempenhando. É bem verdade que jogou com alguns jogadores reservas na partida contra o São Paulo no último domingo, perdeu por 1-0 no Morumbi, um placar mentiroso. O São Paulo poderia ter feito 2, 3, 4 tranquilamente na equipe carioca, e ele perdeu 2 jogadores essenciais. O goleiro Neto, veterano de 36 anos, pelo resto da temporada, com uma lesão muscular. No lugar dele entra o Léo Link, goleiro revelado pelo Atlético Paranaense, e o centroavante Arthur Cabral, também com problema muscular. Na vaga dele entra o espanhol Cris Ramos. Então a gente vai ver um Botafogo bem mexido para essa partida. Boa notícia, se é que há uma boa notícia nesse momento para o torcedor da equipe da Estrela Solitária, é que Caio Pantaleão, quarto zagueiro, que atua ali pelo, melhor dizendo, zagueiro central, que atua ali pelo lado direito, está de condições, apto a jogar essa partida. Ele foi um problema médico, físico, durante muito tempo para o técnico Davide Ancelotti e vai para o jogo ao lado do Alexander Barbosa. Alex Telles, lateral esquerdo, que já foi da seleção brasileira, aliás, jogador de Copa do Mundo, está confirmado também pelo lado esquerdo. E aí a gente vai à posição de volante e a gente vê uma idiosincrasia do técnico Davide Ancelotti, que adora o Newton. Ele adora o Newton. Ele é capaz de colocar o Danilo no banco de reservas. Danilo é a maior contratação da história do Botafogo. Bom jogador, é capaz de colocá-lo no banco de reservas ou mudar o posicionamento do Danilo para colocar o Newton para jogar. Isso é incompreensível. Eu não consigo entender essa opção do italiano Davide Ancelotti. De qualquer maneira, o Danilo não pode jogar da forma como atuou contra o São Paulo, aberto pelo lado direito. Não é essa, definitivamente, a dele no time do Botafogo. Como eu disse, Arthur Cabral, o centroavante, está fora. Foi muito bem no Basel da Suíça e jogador do Ceará, do Palmeiras. Na Fiorentina não desempenhou um bom futebol, tampouco na equipe do Benfica de Portugal. Aliás, o Benfica demitiu o técnico Bruno Lage após a humilhação de ontem pela Champions League, uma derrota por 3-2 em casa para o Karabag do Azerbaijão. É mole? Claro que a BandBet está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você, para esse grande jogo de bola entre Botafogo e Mirassol, tá? E você vai fazer o seguinte, ó, você vai apontar sua câmera para esse QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e meu querido Glauco Genovese vai botar na tela para você a capa do site da BandBet. E aqui a gente já tem tudo para você sobre Botafogo e Mirassol em eventos populares, tá? Aqui em cima, tá? Você tem todo o menu
na horizontal para você com os principais jogos do dia e claro que não poderia faltar essa partida entre Botafogo e Mirassol. O Mirassol está pagando R$ 5 para ganhar do Botafogo, gente. O trabalho do David Ancelotti é muito ruim, em contraponto a uma excepcional jornada do Rafael Guanais na Casa Mata, no outro lado. Então, quer saber? Eu vou aqui no Mirassol. Acho que o Mirassol, até pelo retrospecto recente, é favorito, mesmo jogando no Rio de Janeiro contra o poderoso Botafogo, atual campeão brasileiro, também o atual detentor da Taça Libertadores da América. A gente sai agora da partida entre Botafogo e Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e vai falar sobre a Copa Sul-Americana, o mata-mata. E o Galo tem uma pedreira mais tarde, às 7 horas da noite, no horário de Brasília, contra o Bolívar, na altitude de La Paz, 3.600 metros acima do mar, no estádio Hernando Siles. E esse cara aqui, o Jorge Sampaoli, voltou ao Atlético Mineiro, é um bom técnico, mas precisa fazer a equipe melhorar. Afinal de contas, desde que estreou, somou uma derrota para o Cruzeiro no Mineirão por 2-0 pela Copa do Brasil e um empate no último final de semana, jogando em casa contra o Santos, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Ele deve fazer uma mudança importante em relação à equipe que empatou com o Alvinegro da Vila Belmiro, a saída do Fausto Vera, não deve jogar, e o Alexander, ex-atleta do Fluminense, canhoto, que pode atuar como lateral também, deve ser a novidade. Igor Gomes, que marcou o gol contra o Peixe, deve ser titular também no meio de campo com a saída do Rony, que é mais um atacante e tal. Então o Sampaoli deve mudar o sistema de um 4-2-3-1 para um 4-4-2 com o Coelho, que pode jogar na direita e na esquerda, ao lado do Hulk, que é o artilheiro do time na temporada, principalmente depois aí da volta do futebol, após a Copa do Mundo de Clubes disputada nos Estados Unidos. Do outro lado, o grande aliado, o grande craque do time do Bolívar é a altitude de La Paz, sobre a qual eu falei anteriormente. Eu vou destacar 3 jogadores: o lateral direito, o Jesus Sagredo, o meio, o back central, né, o zagueiro central, que é o Torren, e mais à frente o centroavante Cauterucci, o uruguaio, de 38 anos de idade, que foi campeão da Libertadores da América em 2014 pelo São Lourenço, numa zebraça naquela edição da competição mais nobre do futebol sul-americano. E claro que a BandBet está com você, com as melhores oportunidades do mercado para esse grande jogo de bola. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui ao meu lado esquerdo e você será direcionado para a capa do site e a gente coloca na tela agora para você. Você vai no botão Copa Sul-Americana e você tem aqui um boost com odds exclusivas e imperdíveis para esse grande jogo de bola. Lembrando que a bola rola às 7 da noite no horário de Brasília, tá? Empate ou Atlético Mineiro e o Galo marcando mais de 1,5 gols. Na verdade, mais de 1,5 gols na partida. Recapitulando, empate ou Atlético Mineiro no resultado final, com mais de 1,5 gols na partida. Ou seja, se houver um empate por 1-1, você está dentro, tá? A BandBet para essa combinada que eu sugiro a você está pagando R$ 4,30 contra R$ 3,75 na média do mercado. Vale uma fezinha no Galo, vale uma fezinha no Mirassol, também, como eu trouxe anteriormente. Sempre lembrando, jogue com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal!